As casas no tempo de Jesus eram construídas com um material que você jamais colocaria no chão da sua casa. A organização interna funcionava com apenas 4 tipos de móveis para toda a família. E a diferença entre uma casa rica e uma pobre podia significar a diferença entre acordar vivo ou morto na manhã seguinte. Durante 2000 anos, imaginamos Jesus entrando em lares que pareciam versões primitivas das nossas casas. Mas quando você descobrir com que materiais essas casas eram realmente construídas, como as famílias organizavam seus pertences sem armários ou cômodos separados, que utensílios domésticos eles usavam para cozinhar, comer e dormir, e por que uma pequena diferença na qualidade da construção definia quem sobreviveria às noites frias do deserto. Você vai entender que a vida doméstica há 2029 anos funcionava de um jeito tão diferente e inteligente, que mesmo os detalhes mais simples dos evangelhos ganham um significado completamente novo. Prepare-se para entrar literalmente dentro dessas casas e descobrir como era o dia a dia das famílias que Jesus conhecia. José levantou cedo e pisou descalço no mesmo chão onde dormia, o mesmo chão onde comia, o mesmo chão onde trabalhava como carpinteiro. Era feito de terra batida misturada com cal e palha. Quando secava, ficava liso e resistente como concreto. Durava décadas sem rachar ou desgastar. Esse chão da casa de Nazaré era dividido em 2 níveis. A parte mais baixa, cerca de meio metro abaixo da entrada, abrigava os animais da família. Uma cabra, talvez algumas ovelhas. Jesus cresceu ouvindo esses animais ruminando embaixo dos seus pés todas as noites. O calor que subiam do corpo deles aquecia a família durante o inverno. A parte mais alta do chão era onde a família vivia. Ali comiam, dormiam, trabalhavam, recebiam visitas. Não existiam divisórias. A casa inteira era praticamente um cômodo só. Durante o dia, José espalhava suas ferramentas de carpinteiro no chão. Serras, formões, esquadros. Trabalhava sentado, com as pernas cruzadas, moldando madeira para portas, janelas, arados. Maria preparava as refeições num canto específico do chão, onde havia pedras dispostas em círculo para fazer fogueira. Moía grãos numa pedra côncava, amassava pão, cozinhava ensopados em panelas de barro. À noite, toda a família desenrolava esteiras de palha trançada e dormia lado a lado nesse mesmo chão, uma esteira por pessoa. Nada de camas, colchões ou travesseiros como conhecemos. As esteiras eram o móvel mais versátil da casa. De manhã, serviam de cama. Durante o dia, viravam mesa para as refeições. À tarde, área de trabalho para costurar ou tecer. Quando uma esteira gastava, era remendada fio por fio. Quando ficava velha demais, virava tapete para limpar os pés na entrada. Jesus aprendeu desde pequeno a usar cada objeto para múltiplas funções. Nada era desperdiçado. Tudo tinha propósito. Essa simplicidade extrema não era pobreza, era sabedoria prática. Famílias conseguiam reorganizar a casa inteira em minutos, dependendo da necessidade do momento. Chegavam visitas? Desenrolavam mais esteiras? Precisavam de espaço para trabalhar? Recolhiam tudo para os cantos. Queriam celebrar uma festa? O chão virava salão de dança. Hoje levamos horas para rearrumar um cômodo. Eles faziam isso em segundos. O chão também servia como depósito. Grandes jarros de cerâmica ficavam semi-enterrados, guardando grãos, azeite, água, vinho. Era como ter uma despensa subterrânea. Esses jarros aguentavam o peso de pessoas caminhando por cima. Eram tão bem vedados que mantinham alimentos frescos por meses, sem refrigeração. A limpeza do chão era feita diariamente pelas mulheres, usando vassouras de galhos secos amarrados, não para tirar poeira. Poeira quase não existia no clima seco da Palestina. Era para manter a superfície lisa e livre de detritos que pudessem atrair insetos ou causar ferimentos nos pés descalços. Este chão simples, feito de terra e cal, foi onde Jesus deu seus primeiros passos, onde aprendeu o ofício de carpinteiro, observando José, onde ouvia Maria contar histórias das Escrituras. Mas as paredes dessas casas guardavam segredos ainda mais fascinantes sobre como essas famílias conseguiam viver com tanto pouco.
Numa parede de meio metro de espessura, cabiam todos os pertences de uma família inteira. As paredes das casas da Palestina não eram apenas estruturas de sustentação. Eram sistemas de armazenamento geniais, construídos com nichos e cavidades planejadas desde o início da obra. Durante a construção, os pedreiros já deixavam buracos estratégicos na parede, pequenas aberturas em diferentes alturas, cada uma com um propósito específico. Os nichos mais altos guardavam objetos valiosos, moedas, joias simples, rolos de pergaminho com textos sagrados. Ficavam longe do alcance de crianças e ladrões. Os nichos médios armazenavam utensílios de uso diário, lamparinas de óleo, tigelas de cerâmica, faca, colheres de madeira. Os nichos mais baixos comportavam ferramentas pesadas e objetos grandes, martelos, enxadas, jarros extras, cestos de palha. Era como ter um sistema de prateleiras embutido na própria estrutura da casa, sem ocupar espaço no chão, sem gastar dinheiro com móveis. As paredes também tinham ganchos de pedra esculpidos diretamente na superfície. Ali penduravam roupas, cordas, redes de pesca, instrumentos musicais. Tudo tinha seu lugar específico. Cada objeto ficava sempre no mesmo nicho, para que qualquer membro da família pudesse encontrá-lo mesmo no escuro. Essas paredes grossas cumpriam múltiplas funções simultaneamente. Sustentavam o telhado, isolavam termicamente a casa, serviam de depósito e ainda funcionavam como sistema de refrigeração natural. Durante o dia, as pedras absorviam o calor do sol. À noite, liberavam esse calor gradualmente, mantendo a temperatura interna estável. No verão, o processo se invertia. As paredes grossas impediam que o calor externo penetrasse rapidamente, mantendo o interior fresco durante as horas mais quentes. Para construir uma parede assim, eram necessários pedreiros experientes. Cada nicho precisava ser posicionado corretamente para não comprometer a resistência estrutural. Famílias mais pobres improvisavam, faziam paredes menos espessas e abriam nichos depois, com risco de enfraquecer a construção. Famílias ricas contratavam os melhores artesãos que criavam nichos decorados, com bordas arredondadas e acabamento refinado. Dentro desses nichos, pequenos detalhes revelavam muito sobre cada família. Famílias religiosas mantinham rolos da Torá em nichos especiais, protegidos por tecidos finos. Famílias de comerciantes tinham nichos cheios de balança, peso, moedas de diferentes regiões. Famílias de artesãos organizavam ferramentas especializadas em nichos temáticos, um para instrumentos de carpintaria, outro para utensílios de tecelagem. Jesus cresceu conhecendo intimamente esse sistema. Sabia exatamente onde cada ferramenta de José ficava guardada. Aprendeu desde cedo a valorizar organização e funcionalidade. Essa experiência de viver com paredes multifuncionais influenciou muitas de suas parábolas posteriores. Quando falou sobre construir casas na rocha, sobre tesouros guardados em lugar seguro, estava usando referências que todos entendiam perfeitamente. Mas acima dessas paredes inteligentes, havia uma solução arquitetônica ainda mais revolucionária para multiplicar o espaço habitável da casa. Pedro acordou no telhado da casa onde estava hospedado e teve a visão que mudaria o cristianismo para sempre. Não foi coincidência. Telhados eram os lugares mais silenciosos, privados e elevados das casas palestinas, perfeitos para oração, meditação e momentos de intimidade com Deus. Ao contrário dos nossos telhados triangulares, os telhados da época de Jesus eram completamente planos. Funcionavam como um andar extra da casa, usado intensivamente pela família. A construção era engenhosa. Vigas grossas de madeira se estendiam de uma parede à outra. Sobre essas vigas, galhos menores eram entrelaçados, formando uma trama resistente. Por cima, camadas de palha, folhas e, finalmente, uma grossa camada de barro misturado com cal. Quando esse barro secava ao sol, criava uma superfície impermeável e resistente. Aguentava o peso de várias pessoas caminhando, correndo, até mesmo dançando. Durante o verão,
Famílias inteiras subiam para dormir no telhado. Era mais fresco que dentro de casa. Tinha brisa constante e oferecia vista privilegiada das estrelas. Imagina a logística. Toda tarde, colchões, cobertores, travesseiros eram carregados escada acima. De manhã, tudo descido novamente. As escadas ficavam do lado externo da casa, grudadas na parede, estreitas, íngremes, sem corrimão. Crianças aprendiam cedo a subir e descer com agilidade de gatos. Durante o dia, os telhados serviam como área de trabalho. Mulheres subiam para estender roupas no varal, tecer tapetes, costurar roupas. Homens usavam o espaço para atividades que precisavam de iluminação intensa, reparar ferramentas, trabalhar com couro, esculpir madeira. Era comum ver famílias inteiras no telhado durante as tardes, cada uma numa atividade diferente, mas todas juntas. Os telhados também funcionavam como depósito sazonal. Durante a colheita, grãos eram espalhados em esteiras para secar ao sol. Tâmaras, uvas, figos, tudo secava no telhado. À noite, esse espaço virava centro social. Vizinhos se visitavam pulando de telhado em telhado, sem precisar descer até a rua. Era uma rede aérea conectando as casas da vizinhança. Durante festas religiosas, os telhados se transformavam em locais de celebração. Famílias se reuniam lá para cantar, contar histórias, ensinar tradições às crianças. A vista do telhado também servia para vigilância. Adultos ficavam de olho nas crianças brincando na rua, observavam movimentos suspeitos, acompanhavam caravanas chegando ou partindo. Em Marcos 2, quando 4 homens não conseguiram entrar na casa onde Jesus estava pregando, subiram no telhado e abriram um buraco para descer o paralítico. Isso era possível porque esses telhados de barro podiam ser facilmente removidos e refeitos. Bastava tirar algumas camadas de barro seco, afastar os galhos e criar uma abertura temporária. Depois, era só recolocar o material no lugar, jogar barro fresco por cima e em poucos dias o telhado estava como novo. Essa flexibilidade arquitetônica permitia adaptações constantes conforme as necessidades da família mudavam. Jesus certamente passou muito tempo no telhado da casa de Nazaré. Ali teve privacidade para orar, meditar sobre sua missão, observar a vida das pessoas na cidade. Quando adulto, usou telhados como púlpitos naturais para pregar para multidões reunidas nas ruas. Mas dentro dessas casas engenhosas, o que mais impressiona é como as famílias conseguiam viver confortavelmente quase sem móvel. Maria possuía apenas 4 objetos de mobiliário em casa. Mesmo assim, conseguia organizar perfeitamente a vida doméstica, as refeições, o trabalho e o descanso de toda a família. O primeiro objeto eram as esteiras de palha trançada. Cada membro da família tinha a sua, feita sob medida. Crianças pequenas tinham esteiras menores, mais fáceis de carregar e lavar. De manhã, essas esteiras ficavam enroladas num canto. À noite, eram desenroladas lado a lado no chão, virando camas para toda a família. Na hora das refeições, as esteiras eram dispostas em círculo, funcionando como mesa comunal, onde todos se sentavam ao redor da comida. Durante o dia, serviam como área de trabalho individual. Cada pessoa desenrolava sua esteira onde quisesse trabalhar, tecer, costurar, estudar, brincar. O segundo objeto eram os grandes jarros de cerâmica. Uma família típica tinha entre 5 e 8 jarros, cada um especializado num tipo de alimento. Um jarro para trigo, outro para cevada, outro para lentilhas, outro para azeite, outro para vinho, outro para água limpa. Esses jarros ficavam semi-enterrados no chão, tampados com pesadas lâminas de pedra. Mantinham os alimentos frescos e protegidos de insetos durante meses. O terceiro objeto era a lamparina de óleo, pequena, feita de cerâmica, queimava azeite de oliva durante toda a noite. Nunca deixavam a casa completamente no escuro. Sempre havia uma chama acesa, questão de segurança e praticidade. O quarto objeto era o braseiro, uma tigela grande de metal, onde faziam fogo para cozinhar e se aquecer. Móvel
Podia ser colocado onde fosse mais conveniente, dependendo da época do ano e das atividades da família. E isso era tudo. 4 tipos de objeto para atender todas as necessidades domésticas de uma família inteira. Para sentar, usavam almofadas de tecido recheadas com palha ou lã. Quando não estavam sendo usadas, ficavam empilhadas num canto, ocupando espaço mínimo. Para comer, usavam tigelas de cerâmica e colheres de madeira. Mas a maioria das refeições era feita com as mãos, usando pedaços de pão como utensílio para pegar outros alimentos. Para dormir, além das esteiras, tinham cobertores de lã tecidos em casa. Durante o dia, esses cobertores serviam como roupas extras ou divisórias temporárias para criar privacidade. Essa simplicidade extrema tinha vantagens enormes. Famílias podiam reorganizar completamente o layout da casa em poucos minutos, dependendo das necessidades do momento. Se chegassem visitas inesperadas, bastava desenrolar esteiras extras. Se precisassem de espaço para uma celebração, recolhiam tudo para os cantos. Se alguém ficasse doente, podia ser isolado numa área específica sem necessidade de mover móveis pesados. A limpeza da casa era rápida e eficiente. Sem móveis para contornar, as mulheres varriam e lavavam o chão em minutos. Mudanças de casa eram simples. Uma família conseguia carregar todos os seus pertences numa única viagem, usando cestos e tecidos para embalar. Jesus cresceu nesse ambiente de simplicidade funcional. Aprendeu que era possível viver bem com muito pouco, desde que cada objeto fosse usado com inteligência máxima. Essa experiência influenciou profundamente seus ensinamentos posteriores sobre desapego material e foco no essencial. Mas havia uma diferença gritante entre como famílias ricas e pobres aplicavam esses mesmos princípios de organização doméstica. 2 casas idênticas na mesma rua, mesmo tamanho, mesmos materiais de construção, mesmo número de cômodo, mas uma família vivia com dignidade e segurança. A outra vivia com medo constante e problemas de saúde crônico. A diferença não estava no que se podia ver de fora, estava nos detalhes invisíveis que separavam ricos de pobres na Palestina do século I. Começava pela qualidade da argamassa usada na construção. Famílias ricas podiam pagar por cal pura, misturada com areia fina. Famílias pobres usavam barro comum, misturado com palha. A diferença se tornava evidente com o tempo. Paredes feitas com boa argamassa permaneciam impermeáveis por décadas. Paredes feitas com argamassa barata começavam a infiltrar água depois de poucos anos. Durante o inverno chuvoso, famílias pobres conviviam com umidade constante, mofo nas paredes, goteiras, problemas respiratórios. O segundo diferencial estava na madeira usada para as vigas do telhado. Famílias ricas compravam vigas de carvalho ou cedro maduro, madeiras pesadas, resistentes, que duravam gerações. Famílias pobres usavam qualquer madeira que conseguissem. Pinho jovem, galhos grossos, às vezes até madeira reaproveitada de construções antigas. Com o tempo, essas vigas mais fracas começavam a vergar sob o peso do barro seco. O telhado ficava deformado, criava fissuras, permitia infiltrações. A terceira diferença estava na qualidade dos jarros de armazenamento. Famílias ricas tinham jarros feitos por ceramistas especializados, com paredes grossas, tampas bem ajustadas, decorações elaboradas. Esses jarros mantinham grãos frescos por anos, protegiam contra pragas, não rachavam facilmente. Famílias pobres tinham jarros de qualidade inferior, com paredes finas, tampas mal ajustadas, perdiam alimentos regularmente por deterioração ou infestação de insetos. A quarta diferença estava no número e qualidade das lamparinas. Uma família rica tinha várias lamparinas de bronze ou cerâmica fina, distribuídas pela casa. Queimavam azeite refinado, que produzia luz clara e constante, com pouca fumaça. Famílias pobres tinham 1 ou 2 lamparinas de cerâmica simples, queimando azeite de segunda qualidade, às vezes misturado com gordura animal para economizar.
A luz era fraca, instável, produzia muita fumaça que causava problemas oculares e respiratórios. Mas a diferença mais cruel estava na segurança alimentar. Famílias ricas mantinham estoques para 2 ou 3 anos. Se houvesse má colheita, seca, guerra ou praga, sobreviviam tranquilamente com suas reservas. Famílias pobres viviam com estoques de poucos meses. Qualquer problema na produção de alimentos significava fome real. Durante períodos difíceis, famílias pobres vendiam até mesmo utensílios domésticos para comprar comida. Gradualmente perdiam seus poucos bens até ficarem completamente desamparadas. Jesus conhecia intimamente ambas as realidades. Sua família de carpinteiros estava na classe média baixa, nem rica nem miserável, mas sempre consciente de como era fácil escorregar para a pobreza. Por isso suas parábolas são tão precisas sobre questões econômicas. Ele entendia na prática o que cada detalhe doméstico representava na vida das famílias. A parábola das 10 virgens, por exemplo, retrata exatamente essa diferença entre quem pode manter reservas de azeite e quem vive sempre no limite. A parábola do rico e Lázaro mostra o abismo social que começava dentro das próprias casas, na qualidade dos materiais, na segurança dos estoques, na dignidade das condições de vida. Jesus cresceu vendo de perto como pequenas diferenças econômicas se traduziam em grandes diferenças de qualidade de vida, saúde e perspectivas de futuro. Essa experiência moldou profundamente sua compaixão pelos pobres e sua crítica às estruturas sociais que perpetuavam desigualdades. Se você acredita que Jesus entende exatamente como é viver com dificuldades financeiras, porque ele mesmo cresceu numa família de trabalhadores simples, comente "Ele conhece". E agora, clique aqui na tela e descubra o que Jesus ensinou na parábola das 10 virgens do Apocalipse. Uma mensagem poderosa sobre estar preparado para o que está por vir. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.